Olá, estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, que é o pastor Leandro. No último culto do dia 3, nós tivemos um problema técnico e não conseguimos gravar o sermão, a mensagem daquele culto. Portanto, agora eu vou gravar novamente para que quem esteve no culto possa ver de novo, quem não pôde estar no culto possa assistir e meditar na palavra de Deus. E para que todos vocês também possam compartilhar este texto e esta mensagem com seus amigos, familiares, com todos os seus contatos. Esta mensagem está baseada no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 14. Peço que vocês leiam aí na sua Bíblia, especialmente os versículos 7 a 14. Vocês sabem, meus irmãos, que há muitas novelas, séries, filmes, onde aparece um trono. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, havia uma novela chamada Que Rei Sou Eu, né? E lá tinha um trono. E assim, hoje em dia, séries como Game of Thrones e vários outros, né, especialmente da Idade Média, mostram um trono. E o trono é aquela cadeira especial onde somente uma pessoa pode se sentar, né? Uma pessoa muito especial, que é o rei ou a rainha. O trono é um símbolo de poder e é o lugar de honra daquele que governa e deve então ser honrado e obedecido pelo seu povo. Hoje em dia ainda há reis e rainhas, por exemplo, na Espanha, na Suécia, na Holanda, na Inglaterra, embora hoje o título de rei seja mais, né, simbólico, né, não tem tanto poder como antigamente. Bom, na leitura de Apocalipse 5, nós também temos um trono no céu. E nesse trono está sentado Deus e mais alguém chamado de Cordeiro. É claro que esse Cordeiro é Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz para resgatar as pessoas do mundo inteiro e levá-las de volta a Deus. Pessoas que antes eram escravas do diabo, do pecado e da morte. Pessoas como eu e você, os pecadores de todos os tempos, de todos os lugares. Os versículos 11 a 13, ou melhor dizendo, o versículo 12 e 14, nós temos ali os cânticos de todas as criaturas do universo e dos seres celestiais adorando o Cordeiro de Deus. Eu quero ler de novo. Versículo 12 e 14 de Apocalipse 5 diz assim: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Bom, e o que tem tudo isso que é narrado nesse texto, que vai acontecer lá no juízo final? O que isso tudo tem a ver com vocês, comigo, aqui e agora, com nós hoje, membros da Igreja de Cristo? Tem tudo a ver. Primeiro, porque o texto diz que aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus para Deus com a sua morte na cruz estarão lá louvando a Deus com os anjos e com todos os salvos. E nós nos chamamos de cristãos. Nós dizemos que nós cremos em Cristo. Portanto, somos seus seguidores, somos servos de Deus e nós queremos estar então lá com aqueles salvos, adorando o Cordeiro no dia do juízo final e por toda a eternidade. Então a pergunta que eu trago para vocês para refletir é: quem se senta no trono da sua vida? É Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador, o Cordeiro de Deus? Ou é você mesmo, o seu próprio eu? Quem se senta no trono da sua vida? Eu acredito que se você pudesse me responder aqui agora, você diria: é claro que é Jesus.
Deveria ser, né? Deveria ser assim. Mas eu vou dizer para vocês que nem sempre é assim. Muitas vezes, quem está no trono da nossa vida, do nosso coração, isto é, quem reina, quem comanda, quem guia o nosso viver, não é Jesus. Porque quem ama, quem está no trono da nossa vida é aquilo a quem nós mais amamos, adoramos, é o que nós consideramos mais importante. Estudiosos do ser humano dizem assim que adorar na nossa vida é tão natural como comer, beber, respirar. E quando a gente não adora o Deus verdadeiro, a gente sempre adora alguma outra coisa no lugar de Deus, mesmo que seja a gente mesmo. E para a gente então pensar um pouco mais sobre quem se senta no trono da nossa vida, eu quero fazer uma outra pergunta. Como a gente coloca Deus no centro da nossa vida? O que mostra que Deus está no trono do nosso coração? Eu vou dizer aqui algumas maneiras bem práticas. Primeiro, nós confiamos em Deus. Nós cremos que Deus sabe o que é melhor para nós. Já ligado a isso, a gente vai obedecer a Deus. Nós vamos fazer o que Deus nos diz na sua palavra, mesmo que a gente não entenda às vezes o que Deus está pedindo. Quero dar 2 exemplos do Antigo Testamento. Um exemplo de Abraão, né? Abraão não tinha filhos, Deus prometeu que ele teria um filho. Bom, quando esse filho veio, o Isaac, Deus então, quando o Isaac já era um menino já mais crescido, Deus disse: pega o seu filho Isaac, vai lá naquela montanha, faça lá um altar, coloque lenha sobre esse altar, coloque o seu filho sobre a lenha, mate o seu filho e queime ele em oferta a mim. E Abraão fez tudo isso, mesmo sem entender por que Deus estava pedindo isso, ele obedeceu. E na hora que o Abraão ia matar o seu filho com a faca, Deus disse: pare, porque agora eu vi que você realmente me ama e você confia em mim. E aí Deus então providenciou um outro animal, né? Um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Isso aí, inclusive, é uma previsão, né, do que ia acontecer depois com Jesus. Jesus seria o cordeiro sacrificado em nosso lugar, só que Jesus morreu. Jesus não foi poupado, né? Outro exemplo é a história de Noé. Quando Deus mandou Noé construir aquele grande barco, né, a arca, ele e a sua família ficaram mais ou menos 120 anos construindo aquilo. Certamente eles foram zombados pelas pessoas. E eu acredito que eles devem ter também dito às pessoas: se arrependam, porque a coisa vai ficar feia, né? E eles ficaram lá. Talvez o pessoal disse: mas vocês são loucos fazer um barco desse tamanho no meio do nada? Onde é que está a água para isso? Mas um dia, né, veio a chuva, o dilúvio, e apenas Noé, a sua família e os animais que entraram na arca se salvaram. E assim nós temos muitos outros exemplos de obediência a Deus mesmo sem entender por que Deus pede as coisas. Isso agrada a Deus, meus irmãos, porque isso prova que realmente a gente ama a Deus. Terceiro ponto, e um está ligado ao outro, né? A gente mostra que Deus está no centro da nossa vida, nos oferecendo 100% para Ele. Entregando 100% de nossa vida a Deus. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 12, né? Quando ele diz que toda a nossa vida é uma oferta viva. Toda a nossa vida é um sacrifício vivo a Deus. Quer dizer, o culto não é só o que a gente faz na igreja, mas toda a nossa vida é um culto a Deus. E isso inclui todo o nosso tempo, nosso corpo, nosso dinheiro, tudo que Deus nos dá. Quando eu dou a catequese, né, ou a instrução de adultos, nós estudamos também sobre ser um mordomo cristão e sobre ofertas.
E uma coisa que eu falo ali é assim, eu dou um exemplo, né? Vamos dizer que eu traga como oferta ao Senhor na igreja, aquela oferta especial, vamos dizer 5% da minha renda. E os outros 95% são para mim ou são para Deus também? E na verdade também são para Deus, quando eu uso esses 95% para coisas que Deus aprova e que agradam a Deus. Por exemplo, cuidar da minha família. Educação, saúde, roupa, alimentação, etc. Ajudar os necessitados. Enfim, quando eu uso tudo para coisas que agradam a Deus. Assim também é o tempo, é o uso do corpo e tudo que Deus nos dá. E quando a gente faz isso, nós nos libertamos do nosso próprio egoísmo e nós nos colocamos, meus irmãos, debaixo da direção, da sabedoria e da proteção do nosso Deus. Quarta coisa que mostra que Deus está no centro da nossa vida é a gente buscar estar perto de Deus, ter uma amizade muito próxima com Deus. E isso, meus irmãos, é uma escolha consciente e intencional da gente. E, na verdade, é uma coisa que só o cristão pode escolher, porque o não cristão ele não quer saber nada de Deus. E vejam, buscar estar perto de Deus, então, é uma coisa que exige da gente decisão, planejamento e esforço. Sempre guiados pelo Espírito Santo e com a força que vem dele. Por exemplo, quando você vem ao culto, você tomou uma decisão de vir ali passar aquela 1 hora e pouco na igreja, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, com seus irmãos, recebendo a pregação, a Santa Ceia. Né? Você teria que decidir entre ficar em casa, ou ir passear, ou fazer qualquer outra coisa e vir à casa do Senhor. Então, assim também é decidir todo dia ler a Bíblia, fazer a sua devoção pessoal ou familiar, orar todos os dias, né? Então vocês vejam que a gente buscar estar perto de Deus envolve luta contra a nossa própria vontade, envolve esforço, decisão, né? Envolve planejamento do que fazer com o nosso tempo. Então, quando a gente falha em confiar, em obedecer, em se oferecer a Deus, estar perto dele, é porque outra coisa está tentando tomar o lugar de Deus no nosso coração, no trono da nossa vida. Às vezes, é algo que já tomou o lugar de Deus, né? Às vezes é o nosso próprio eu, é a nossa preguiça, é o nosso comodismo, é a nossa própria vontade, ou às vezes é também o amor ao dinheiro. E eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do dinheiro, porque o dinheiro é uma bênção de Deus para nós, como todas as outras coisas. Mas o dinheiro pode se tornar para nós um Deus quando a gente valoriza mais o dinheiro do que aquele que nos dá o dinheiro e as bênçãos, que é Deus e o seu reino. Muito mais gente, meus irmãos, é desviada da fé em Jesus, do Deus verdadeiro, pelo materialismo, pelo consumismo, pelo amor ao dinheiro do que qualquer outra coisa. Vou repetir. Mais gente se desvia de Deus, da fé de Jesus, da igreja, que é o corpo de Cristo, por causa do dinheiro, do que por qualquer outra coisa. Quando Jesus é o centro da nossa vida, o dinheiro e os bens vão ser nossos servos. Nós vamos servir a Deus com o dinheiro e os bens. Agora, se o dinheiro se torna a coisa mais importante para nós, o ganhar dinheiro se torna a coisa mais importante, então a gente se torna escravos do dinheiro. É como alguém que tem um vício de bebida alcoólica ou drogas, né? É a bebida que manda na vida da pessoa, é as drogas que mandam na vida das pessoas. A pessoa se torna um escravo. Na verdade, meus irmãos, Deus usa o dinheiro, o tempo, os dons que a gente tem, todas as coisas que Ele nos dá para nos abençoar, mas também para ver se nós somos fiéis a Ele. Deus observa como é que a gente usa as bênçãos. Se a gente usa só para
acumular mais e mais e mais só para nós mesmos, ou se nós usamos as bênçãos para ajudar quem precisa e principalmente para ajudar o seu reino e a sua igreja na missão de alcançar cada vez mais pessoas com o Evangelho Salvador de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, pergunto de novo: quem se senta no trono da sua vida? É você mesmo? Seu trabalho? Seu dinheiro? O que é mais importante do que Deus para você? O seu descanso? Sua diversão? Seus desejos? Os seus planos? As suas vontades e os seus prazeres? O mais importante na sua vida realmente é o Cordeiro de Deus, o Salvador Jesus Cristo. Todas essas coisas que eu disse são bênçãos de Deus: o trabalho, o descanso, a diversão, ter desejos e planos, né? Tudo isso são bênçãos de Deus, mas se essas coisas são mais importantes do que Deus, a sua palavra, a sua igreja, o seu reino, então Deus não está no trono da sua vida. Você já pensou alguma vez por que Deus não levou você diretamente para o céu no dia que você creu, que você recebeu a fé? Seja lá no seu batismo ou alguém que creu mais tarde, né? Por que no dia que a gente recebeu a fé e a salvação, Deus não levou a gente direto para o céu? Onde é muito melhor, onde não tem dor, não tem choro, não tem morte, não tem sofrimento. Por que Ele deixa a gente viver tantos anos aqui nesse mundo, onde a gente tem sim alegrias, mas também é um mundo tão difícil, é um mundo de tanto sofrimento por causa do pecado? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? É porque Deus quer que Jesus reine no trono da nossa vida com um grande propósito, com uma grande missão para cada um de nós enquanto a gente estiver aqui nesse mundo. Deus quer reinar na nossa vida para, através de nós, levar a sua salvação a outras pessoas, como cristãos no nosso dia a dia, quer dizer, ali onde você mora, onde você trabalha, e também como igreja na nossa sociedade. Por isso, então, meus irmãos, ter Jesus, ter Cristo sentado no trono da nossa vida é muito mais do que a gente saber algumas doutrinas. É muito mais do que participar dos cultos na igreja. É deixar o Rei Jesus conduzir o nosso viver e o nosso caráter. É deixar Ele moldar o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente planeja e como a gente reage às coisas da vida. É ter a nossa relação com Jesus como o centro da nossa vida. E essa relação também acontece através das nossas relações com outras pessoas que também creem em Jesus, né? Que são os irmãos na fé. E é aí que entra, meus irmãos, também a igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo na Bíblia são duas coisas. É o pão da Santa Ceia, que a gente recebe o corpo de Jesus, mas também o corpo de Cristo é a igreja. E Deus ama tanto a igreja, né, que Jesus deu a sua vida pela igreja, morreu na cruz pela igreja. Então, quando a gente ama Jesus e Ele está no centro da nossa vida, a gente ama também a igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça. Por isso, se você descuida, se você relaxa na sua participação no corpo de Cristo, que é a igreja, toda a sua vida espiritual é prejudicada, mas não é só você que é prejudicado. Você não pode pensar assim: se eu não vou na igreja, é problema meu, não estou fazendo mal para ninguém. Não. Nós também prejudicamos o corpo de Cristo, os nossos irmãos na fé. É como no nosso corpo, quando você tem uma dor no ouvido, na garganta, né? Você queimou uma parte do corpo, quebrou, afeta o corpo inteiro. Tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente, depois de muitos anos participando numa igreja, elas descobrem que elas eram religiosas, mas que nunca deixaram realmente
Deus sentar-se no trono da sua vida. Jesus nunca esteve, de fato, no trono do coração dessas pessoas. Elas iam na igreja, eram religiosas, mas não tinham Jesus no comando da sua vida. Eu vi pessoas assim. E, infelizmente, algumas pessoas só vão descobrir isso, que elas só eram religiosas, mas Jesus não estava no centro da sua vida, no seu coração, depois de morrer. Quando elas ressuscitarem e abrirem os olhos e virem que não estão no céu, estão no inferno. Isso não é eu que estou dizendo. Jesus diz, né, que muitos no dia do juízo vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu pregava, em teu nome eu fazia isso, eu fazia aquilo. Jesus vai dizer: afastem-se de mim, malditos, porque eu não sei quem são vocês. Porque Jesus conhecia o coração dessas pessoas, sabia que elas eram só religiosos, elas eram cristãos só da boca para fora. Deus não quer que você seja assim. Deus não quer isso para você. Ele quer sentar no trono da sua vida. Ele quer conduzir você à vida eterna, porque foi para isso que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz. Ele quer governar a sua vida, meu irmão e minha irmã, com o seu grande amor. E através de você, ele quer levar a salvação dele para muita gente. Deus quer que você, eu e todas as pessoas um dia estejamos junto com os anjos lá no céu, com todos os salvos, né? Cantando o que aparece no texto de Apocalipse 5. Isso foi transformado num hino, né? Que está aqui no nosso cancioneiro Louvai ao Senhor, também no Inário Luterano, o hino 63, Dignas ao Cordeiro. Ele foi baseado nesse texto de Apocalipse 5. E eu vou cantar aqui para vocês, pode cantar junto aí, porque é assim que nós queremos cantar lá no céu com Jesus e todos os salvos, né? Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Quem se senta no trono da sua vida? Que seja, meu irmão, minha irmã, sempre Jesus, o Cordeiro de Deus que nos salva. Que hoje e cada dia da sua vida, Jesus realmente esteja sentado no trono da sua vida e do seu coração, para que você seja feliz aqui neste mundo, seja feliz depois na vida eterna, e que você então esteja entre todos aqueles que vão louvar a Deus e o Cordeiro lá no céu. Que Deus ajude a você refletir sobre isso. Que Deus faça que Jesus reine no seu coração. Que você possa compartilhar essa mensagem de salvação com muitas pessoas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida sempre, no amor de Cristo. Amém.